Uma história não contada. Robert Plant quebra o silêncio sobre o Led Zeppelin, a magia, os conflitos e as verdades ocultas. Por muito tempo, a história oficial do Led Zeppelin foi escrita com riffs estrondosos, solos de guitarra incendiários e apresentações ao vivo que desafiavam a realidade. No entanto, Robert Plant, a voz inconfundível daquela lenda, decidiu contar uma outra versão, mais humana, mais complexa e profundamente reveladora. Naqueles primeiros dias, quando tudo ainda estava começando a se abrir, não havia mapas, nem guias, nem estruturas definidas, relembra Plant. Não existia uma fórmula por trás dos gritos dilacerantes ou das guitarras trovejantes que marcaram toda uma geração. O que havia era paixão pura, uma faísca criativa sem filtros, mas também egos frágeis, tensões silenciosas e decisões difíceis que raramente vinham à tona. Agora, com uma honestidade rara, Plant abre a porta para os cantos mais íntimos de sua relação artística com Jimmy Page, o outro pilar do Zeppelin. Por trás dos mitos e das ovações, havia uma dinâmica muito mais difícil de sustentar. Uma mistura de amor pela música, visões opostas e uma luta constante para encontrar equilíbrio. Plant fala sem rodeios sobre as diferenças. Enquanto Page se obcecava por romper barreiras técnicas e buscar o próximo som revolucionário, ele sentia que seu papel era outro. Eu queria cantar com a alma, contar uma história verdadeira, conectar com as pessoas a partir do que há de mais profundo, confessa. Essa visão chocava com a imagem que muitos tinham do Led Zeppelin, uma banda de excessos, espetáculo e pirotecnia musical. Mas Plant nunca esqueceu suas raízes. Cresceu em Midlands, cercado de blues, folk e soul. Ouvia Robert Johnson e Muddy Waters no rádio, e esses sons se tornaram sua bússola. Desde adolescente buscava sua própria voz em clubes locais, uma voz que nascia da experiência vivida e do respeito à tradição. Essa conexão com o blues americano e a música folclórica britânica foi o coração de sua arte, mesmo quando o Zeppelin se tornava um fenômeno global. Jimmy Page, por sua vez, já era um mestre reconhecido na cena londrina, um virtuoso obcecado pela perfeição em estúdio e pelos efeitos inovadores. Quando formaram o Zeppelin, os holofotes da mídia imediatamente se voltaram para ele, e embora seu talento fosse inegável, Plant sente que isso criou um desequilíbrio na percepção pública. Falava-se pouco das raízes, da alma por trás da música, como se o aspecto técnico fosse a única coisa que importava. As diferenças entre os dois ficavam mais evidentes nos momentos acústicos da banda, quando Plant encontrava espaço para explorar o que mais amava, a herança folk e a delicadeza das letras. Ali, entre acordes suaves e palavras sinceras, ele se afastava dos solos ensurdecedores e se aproximava da essência que o moldou. O Zeppelin não era só volume e luzes, era uma busca interior, uma forma de homenagear a música que nos formou, insiste. E embora a atenção sempre estivesse presente, foi justamente essa diferença que moldou a magia única da banda. Um equilíbrio delicado entre o fogo técnico de Page e a emoção crua de Plant. Uma tensão que, paradoxalmente, os mantinha em movimento. A origem dessa faísca remonta a 1968. Page buscava um vocalista para seu novo projeto, The New Yardbirds. Foi então que ouviu Plant, vocalista de uma banda chamada Hobbs Tweedle. Bastou uma interpretação poderosa de Alguém para Amar para convencê-lo. A partir daquele momento, a história mudou para sempre. Plant, no entanto, lembra daquele encontro sem qualquer misticismo. Não foi um momento de glória, mas de conexão visceral. Uma conexão que, com os anos, se transformaria em um turbilhão de colaborações brilhantes, atritos criativos e longos silêncios. No recente documentário Becoming Led Zeppelin,
Plant deixa claro que, embora Page fosse o arquiteto do som e o produtor meticuloso por trás das cortinas, a verdadeira força da banda também vivia no que ele e o baixista John Paul Jones traziam: alma, profundidade rítmica e uma sensibilidade que ia além do técnico. Sem essa energia crua, sem essa voz nascida do blues, o Zeppelin teria soado vazio, afirma. Hoje, ao olhar para trás, Plant não tenta reescrever a história, ele quer ampliá-la, dar contexto, lembrar que a música não se constrói apenas com talento, mas com verdade, fricção e coragem. E que entender essa tensão é a chave para compreender por que, quando Robert Plant e Jimmy Page se encontraram, nasceu algo que jamais poderia ser repetido. Ecos de uma lenda. Robert Plant revela as fissuras ocultas por trás do mito do Led Zeppelin. À medida que o Led Zeppelin evoluía dos New Yardbirds para a banda lendária que hoje ocupa um lugar sagrado na história do rock, também crescia uma tensão silenciosa entre duas visões opostas: a precisão técnica quase obsessiva de Jimmy Page e a crueza emocional que Robert Plant considerava a alma da música. Desde o início, Page impôs um estilo de produção meticuloso, quase cirúrgico. Seu enfoque, baseado em camadas sonoras e perfeição nos arranjos, deu forma ao som distinto do Zeppelin. Mas, segundo Plant, esse brilho técnico muitas vezes ofuscava o que havia de mais vital: a autenticidade ao vivo, a conexão visceral com o público e o pulso humano que dava sentido a tudo. As pessoas falavam dos solos, da inovação com a guitarra, mas raramente se perguntavam de onde realmente vinha a emoção, reflete Plant. Recordando os primeiros ensaios na cabana de Page em Pangbourne, Plant admite que a visão de Page foi fundamental. Ele chegava com fitas, estruturas, ideias, toda aquela alquimia de estúdio. Eu chegava com o coração das músicas. Plant não nega a genialidade do companheiro, mas enfatiza que o Led Zeppelin foi construído por quatro, não sobre um pedestal único. A química era o alicerce, não apenas o grande projeto de Page. Mas essa harmonia inicial não durou muito. As disputas por créditos de composição surgiram cedo, plantando sementes de ressentimento. Plant já explicou que, embora tenha contribuído significativamente com letras e melodias em faixas do primeiro álbum, como Good Times, Bad Times, Your Time Is Gonna Come e Babe, I'm Gonna Leave You, seu nome não aparecia nos créditos devido a restrições contratuais. Foi como se tivessem me silenciado justo quando eu mais tinha a dizer, confessou em uma entrevista. A situação piorou com o tempo. Page assumiu um controle quase absoluto da produção e se tornou o rosto principal da autoria no Zeppelin. Um dos casos mais discutidos é o de Dazed and Confused, originalmente composta por Jake Holmes em 1967. Embora anos depois uma ação judicial tenha reconhecido a inspiração, Plant afirmou publicamente que o reconhecimento tardio não apagava o vazio que sentiu ao ver sua voz, literal e metaforicamente, excluída da narrativa oficial. A famosa disputa legal por Stairway to Heaven, que se estendeu de 2016 a 2020, colocou em cena não apenas um caso de suposto plágio, mas também um debate mais profundo. Quem merece o crédito pela magia? Embora Plant tenha participado da defesa, sua postura sempre foi mais introspectiva. Não se trata apenas de dinheiro. O crédito define a identidade do artista, seu legado. Essa luta por reconhecimento mudou sua relação com Page. O que começou como uma colaboração baseada no respeito mútuo foi se transformando em uma batalha sutil, uma espécie de cabo de guerra criativo. Plant, cada vez mais desconfortável sob a sombra imensa do Led Zeppelin, começou a buscar independência artística. Chega um momento em que você precisa sair do mito para reencontrar a verdade, disse em uma conversa íntima anos depois.
No palco, no entanto, a história era outra. Um turbilhão de energia, paredes sonoras que sacudiam estádios e uma entrega vocal que parecia vinda de outro mundo. Plant evoca shows suados como aqueles que começavam com Whole Lotta Love e levavam as multidões à loucura. Mas mesmo ali, por trás das cortinas, as tensões persistiam. Page costumava se isolar nos bastidores, revisando gravações, ajustando afinações ou se trancando no estúdio móvel do ônibus para gravar mais camadas de guitarra enquanto o resto da banda dormia. Essa busca incessante pela perfeição começava a cobrar seu preço, o que para alguns era ambição, para outros era exaustão. Plant sentia que a espontaneidade, aquele fogo que havia dado vida ao Zeppelin, estava se perdendo sob o peso da exigência técnica. Nos pediam precisão, noite após noite, como se estivéssemos gravando um disco em cada show, relembra. A tensão atingiu seu ápice nas turnês conjuntas dos anos 90, quando Page e Plant voltaram a dividir o palco. Embora o reencontro tenha emocionado milhões, Plant confessou que ainda buscava aquele espírito cru e livre dos primeiros dias. Uma liberdade que, para ele, foi o que realmente acendeu a chama do Led Zeppelin. Hoje, ao contar sua história com franqueza, Plant não busca destruir o mito. Pelo contrário, ele o enriquece. Lembra-nos que, por trás de cada acorde, há uma luta. Por trás de cada ovação, há silêncios. E que, no caso do Zeppelin, a lenda não nasceu apenas da genialidade de Page, mas também da alma rasgada que Plant entregou em cada verso. Uma tensão que fez história. Robert Plant revela o outro lado da perfeição no Led Zeppelin. Quando Robert Plant e Jimmy Page retornaram aos palcos em 1995, no emblemático The Gorge, ambos carregavam não apenas as marcas do tempo, mas também cicatrizes de uma colaboração que, embora tenha revolucionado a história do rock, foi marcada por um embate constante entre espontaneidade e controle absoluto. Plant não esconde. Enquanto ele apostava no instinto, no vértigo de se deixar levar pela emoção do momento, Page se agarrava a estruturas polidas, arranjos planejados até o menor detalhe. Embora naquele retorno Page ainda surpreendesse com solos improvisados cheios de emoção, Plant relembra a frustração que muitas vezes o acompanhava pelo hábito de Page interromper uma música apenas para repetir um riff que não atendia aos seus padrões inalcançáveis. Às vezes, na busca pela perfeição, a magia nos escapava, confessa o vocalista. Um exemplo claro dessa dinâmica aconteceu no mítico show no Greek Theatre de Los Angeles, em 1999, quando Page tocou ao lado dos Black Crowes. Para o público, foi uma noite explosiva, com interpretações como 10 anos vão arrancando aplausos e ovações. Mas para Plant, foi também a reafirmação de uma velha verdade. A obsessão técnica de Page, embora admirável, frequentemente sufocava a energia crua que ele considerava essencial. Por trás das cortinas, a imagem pública do herói da guitarra contrastava com uma realidade muito mais complexa. Page chegava todas as noites com uma meticulosidade quase introspectiva. Ensaiava com os Crowes por horas, lapidando harmonias, afinações, texturas sonoras, tudo com uma precisão cirúrgica que poucos fãs podiam imaginar. Em imagens inéditas, parte da edição de 25 anos desse show, vê-se Page descrevendo o momento em que tudo se encaixou durante 10 anos vão. Foi como se eu tivesse morrido e subido ao céu, diz com uma emoção genuína. Plant admite que esse nível de profundidade emocional não surgia por acaso. Era fruto de trabalho árduo, de um compromisso quase místico de Page com seu instrumento. Porém, isso também contrastava com a natureza caótica e selvagem do que o Zeppelin representava em seus primeiros anos. Liberdade, risco e um certo descontrole glorioso que parecia imprevisível. Muitos se surpreenderam ao ver esse outro lado de Page, mais aberto, mais disposto a colaborar.
Enquanto o lançamento original de Live at the Greek, em 2000, incluía apenas material dos Black Crowes por razões contratuais, a edição de 2025 recupera 16 faixas inéditas, revelando a verdadeira sinergia entre Page e os novos músicos. Segundo Plant, essa versão completa revela uma faceta mais humana do guitarrista. Alguém que já não impõe, mas escuta. Rich Robinson, guitarrista dos Black Crowes, confirmou isso em uma entrevista à Ultimate Classic Rock em 2020. Jimmy foi muito receptivo. Ele não veio para mandar, veio para aprender. Ele realmente nos escutava. Robinson diz que essa abertura marcou uma enorme diferença em relação à imagem dominante e implacável que Page projetava no Led Zeppelin. Era um novo Page, um Page em evolução. Mas mesmo em meio a essas noites triunfais, espreitava uma tensão que o público jamais viu, uma energia subterrânea que falava de feridas não cicatrizadas e de um passado que ainda pesava. Para Plant, essa dualidade sempre foi parte da essência do Zeppelin. A grandeza da banda nasceu do choque entre meu abandono visceral e o perfeccionismo quase cruel dele. Dessa tensão nasceram momentos gloriosos, e também momentos frágeis, quase quebradiços. E é que por trás da ascensão meteórica do Zeppelin nos anos 70, de tocar em clubes a lotar estádios em questão de meses, também houve exaustão, pressão e uma fama que não perdoava. Os shows se estendiam por mais de 4 horas, alimentando a lenda, mas destruindo pouco a pouco a estabilidade emocional de seus membros. Plant descreve essa fase como uma corrida contra a própria sombra. O público esperava milagres todas as noites. E enquanto ele tentava permanecer fiel à sua autenticidade, Page mergulhava cada vez mais fundo na busca pela perfeição. Jimmy se transformava em uma máquina, recorda. Às vezes desaparecia no estúdio portátil do ônibus e continuava gravando enquanto todos dormíamos. Com o tempo, essas tensões passaram do campo artístico para o pessoal. O que um dia foi respeito mútuo virou uma luta silenciosa por espaço criativo. Plant sentiu que já não havia lugar para ele dentro do mito que ajudou a construir. Por isso, esses concertos e relançamentos não são apenas registros musicais. São atos de reconciliação, tanto com Page quanto com seu próprio legado. E hoje, Plant diz sem rodeios: o que mais importa não é a glória do passado, mas ver Page se tornar alguém mais receptivo, mais humano, mais disposto a compartilhar. Esse Jimmy, o que escuta, o que sente, o que se deixa tocar pelo novo, é tudo o que os verdadeiros fãs do Zeppelin precisam saber. Led Zeppelin, a fratura emocional que marcou o fim de uma era, segundo Robert Plant. Enquanto Robert Plant celebrava a força da improvisação, da emoção viva e da imperfeição como essência da arte, Jimmy Page se agarrava mais do que nunca ao controle total, especialmente na produção e nos arranjos. Dois mundos distintos colidiam, e o ponto de ebulição chegou durante as gravações do álbum Presence, em 1975. Plant, ainda se recuperando de um grave acidente de carro, sentiu-se preso, física e emocionalmente, em um estúdio apertado, apagado pelo fervor técnico de Page. O que antes fora uma criação coletiva, começou a lhe parecer uma orquestração dirigida por uma única vontade. As tensões que antes eram apenas sugeridas explodiram com clareza durante as tentativas de reunião. Plant falou abertamente sobre o clima emocional tenso que cercou apresentações como o Live Aid em 1985 ou o reencontro pelo aniversário da Atlantic Records em 1988. Segundo ele, os desentendimentos começavam antes mesmo de subir ao palco. Naquela noite da Atlantic, em sua opinião, foi uma grande decepção. Para Page, foi simplesmente bastante caótica. Mas para Plant, o problema ia muito além de erros musicais. Era uma luta interna entre seu desejo de conexão humana
e a exigência inflexível de perfeição por parte de Page. Uma luta que afetou até mesmo sua amizade. Com o tempo, Plant não hesitou em falar sobre as consequências emocionais dessa fratura. Embora a associação criativa entre os dois tenha gerado músicas imortais, o vocalista destacou que a obsessão de Page por controlar o som o fazia sentir-se invisível, deixado de lado, emocionalmente esgotado. Décadas depois, a ferida ainda não cicatrizou por completo. Não é apenas uma questão artística, é um peso mental que deixou marcas profundas em suas relações pessoais. Cada vez que Plant volta a lembrar os anos dourados do Zeppelin, ele se depara com uma mistura amarga de grandeza e dor. E embora o mundo exterior só enxergasse a glória, os que estavam por perto também sentiram o desgaste. Peter Grant, o lendário empresário da banda, conhecido por sua rigidez, chegou a admitir em um documentário da BBC que a pressão era feroz e que nem mesmo ele conseguia proteger os integrantes do turbilhão comercial e emocional que os envolvia. David Fricke, jornalista que acompanhou a banda durante a turnê de 1977, descreveu o ambiente como uma bomba-relógio. Todos estavam exaustos, tensos e ultrapassando seus próprios limites a cada novo show. Esses testemunhos externos validam o que Plant sempre expressou, que suas palavras não são uma queixa pessoal, mas uma consequência inevitável da magnitude do mito que ajudaram a construir. Para Plant, a canção Carouselambra, do álbum In Through the Outdoor, 1979, foi um sinal silencioso do começo do fim. Em uma entrevista à revista Mojo, em 2003, ele confessou que as letras dessa faixa eram, na verdade, o relato velado dos últimos anos do Zeppelin. Hoje não consigo ouvi-la sem sentir o peso da nossa decadência, disse. Embora não tenha sido o último single da banda, Carouselambra refletia a distância emocional que se infiltrara entre ele e Page. A produção carregada e a estrutura opressiva da música refletiam o perfeccionismo de Page em estúdio, enquanto a voz cansada e melancólica de Plant mostrava seu desânimo. Era o espelho de uma banda que havia se tornado algo muito diferente do que fora no início. O golpe final veio com a morte do baterista John Bonham, em 1980. Para Plant, aquilo foi a nota final, forte, insuportável, definitiva. Embora Whole Lotta Love tenha sido a última apresentação juntos, Plant admite que já sentia naquela época que tudo havia acabado. A era Zeppelin, pelo menos para ele, era um capítulo encerrado. Nos anos seguintes, Plant também demonstrou ressentimento em relação a certas decisões de Page, especialmente no que diz respeito ao controle total que este exerceu sobre as reedições de arquivo e a curadoria do legado da banda. Plant se sentiu excluído mais uma vez nessa etapa final de reinvenção e revalorização do Zeppelin, como se a história da banda estivesse sendo reescrita apenas sob a ótica de Page. Hoje, ao refletir sobre In Through the Outdoor, sobre a morte de Bonham e o silêncio sepulcral que veio depois, Plant fala com uma mistura de respeito e amargura. Ele ama a música, sim, mas não esquece como foi deixado de lado na construção de um legado que, segundo ele, já não representa totalmente a essência real do Zeppelin. Ele não busca nostalgia. Recusa-se a ficar preso a uma época que, para ele, não terminou com um desfecho digno, mas com perda e desilusão. Até mesmo John Paul Jones, o silencioso baixista da banda, ofereceu em 2010 uma visão que corrobora o que Plant vinha dizendo há anos. Em entrevista à revista Uncut, ele afirmou: "No fim, já não fazíamos mais juntos como antes. A alegria havia desaparecido, e todos nós sentíamos isso." Essa frase, tão simples e direta, coloca em palavras algo que muitos fãs já intuíram, mas poucos tiveram coragem de reconhecer. Até mesmo os maiores podem perder a alma quando esquecem que a música não se constrói apenas com técnica, mas com conexão, emoção
e respeito mútuo. Mesmo nos últimos dias do Led Zeppelin, quando as luzes ainda brilhavam e a lenda permanecia viva, algo já havia se quebrado. Em silêncio. O controle cada vez mais rígido de Jimmy Page sobre o processo criativo e o afastamento emocional progressivo de Robert Plant começaram a pesar também sobre a seção rítmica da banda. Essa tensão latente revelava uma verdade incômoda. O fim do Zeppelin não foi culpa de uma única pessoa, mas o resultado de uma série de fraturas coletivas, que por mais que tentassem ser disfarçadas, jamais puderam ser evitadas por completo. Após a dissolução definitiva da banda em 1980, Plant e Page se reencontraram em diversas ocasiões. Mas a centelha de outrora, aquela força vulcânica que movia montanhas, jamais voltou a acender da mesma forma. A sessão da MTV Unleaded, em 1994, e a turnê subsequente, No Quarter, pareciam anunciar um renascimento artístico. Mas em 1998, após o lançamento de Walking into Clarksdale, Plant afastou-se do projeto, alegando insatisfação com a produção e o desejo de voltar a tocar em clubes pequenos. Com honestidade, admitiu que a química nos bastidores havia se desgastado, revelando fissuras mais profundas do que as meramente musicais. Enquanto Plant se distanciava, Page continuava pressionando por uma reunião completa do Led Zeppelin, o que gerou desencontros públicos. Em 2014, Page admitiu estar cansado das constantes negativas de Plant e o acusou abertamente de brincar com as datas de uma possível reunião. Se ele respeita ou não um edifício tombado como patrimônio de grau 1, é algo que ele deveria responder, ironizou Page, referindo-se à recusa de Plant. Plant, por sua vez, respondeu com frieza. Não apenas rejeitou as especulações, como também as ridicularizou. Uma reunião? As chances são zero, disse em tom cortante. E acrescentou uma frase que ecoou entre os fãs. Eu não sou parte de uma jukebox. Essa negativa enfática não marcava apenas o fim de qualquer tentativa de reviver o passado, mas também revelava uma divergência profunda. Page olhava para trás. Plant se recusava a voltar. A relação entre ambos, embora cordial, é tingida por uma mistura de respeito, nostalgia e uma dor que, nas palavras de Plant, nunca cicatriza completamente. Em entrevistas recentes, ele afirmou que seu vínculo com Page é como um laço inevitável, onde ambos sabem que compartilharam algo irrepetível, mas também sabem que não há retorno. Até mesmo a sombra do Zeppelin é ele quem conduz, o Page, e eu apenas estou na margem, lamentou Plant. E embora se recuse a participar de turnês nostálgicas ou de reedições vazias, Plant não renega a música que criaram juntos. Mas deixou claro que não quer ser reduzido a uma fotografia congelada no tempo. As pessoas querem nos ver como se tivéssemos 25 anos para sempre, declarou a Rolling Stone em 2018, e confessou que sua resistência em reviver o Zeppelin não é apenas musical, mas emocional. Ele não quer reviver os mesmos conflitos. Enquanto Page assumiu o papel de guardião do arquivo do Zeppelin, dirigindo reedições, lançamentos inéditos e documentários como Becoming Led Zeppelin, Plant seguiu outro caminho. Decidiu construir seu próprio legado, passo a passo, nota por nota, longe do peso esmagador do passado. Sua colaboração com Alison Krauss nos álbuns Raising Sand, 2007, e Raise the Roof, 2021, marcou um antes e depois. Fundindo folk, country e americana, esses discos lhe renderam múltiplos prêmios Grammy, incluindo o de álbum do ano. Mas mais do que o reconhecimento, representavam para Plant algo muito mais importante. Uma afirmação de sua voz, sua identidade, sua independência. Também formou projetos mais íntimos como Saving Grace e Strange Sensation, longe do espetáculo massivo, mas carregados de honestidade e emoção. Neles, Plant não aparece como ex-vocalista do Zeppelin, mas como um artista em busca de novas formas de expressão.
mais pessoais, mais verdadeiras. Em contraste, Page continua zelando pelo mito. Mas até isso gera fricções sutis. Em entrevistas, Plant já sinalizou que se sente marginalizado nas decisões sobre o legado do Zeppelin. Estão esculpindo isso em pedra, mas não com as minhas palavras. Rivalidades invisíveis e o peso de ser lenda. O jornalista Mick Wall, em seu livro When Giants Walk the Earth, resumiu com precisão. Quando chegaram os anos 200, o mito do Zeppelin já era maior do que a própria banda. Isso obrigou tanto Plant quanto Page a conviver não só com o próprio passado, mas com as expectativas impossíveis de milhões de pessoas. E nesse terreno, as velhas feridas nunca se fecham por completo. As rivalidades, embora invisíveis, persistem. Algumas, como as criativas, são inevitáveis. Outras, como as emocionais, simplesmente não encontram resolução. O Led Zeppelin mudou a música para sempre, mas também mudou aqueles que tornaram isso possível. Hoje, cada um de seus membros caminha sozinho, olhando para o passado comum com olhares distintos. E enquanto Page continua prestando culto ao monumento que construíram juntos, Plant prefere deixá-lo para trás, como uma história gloriosa, que já não precisa ser contada mais uma vez. Em março de 2025, Robert Plant deixou entrever o que poderia ser o próximo capítulo de Saving Grace, o projeto mais íntimo e espiritual de sua carreira recente. Fez isso de forma sutil, com o emblemático logo do bisão e uma pista quase críptica. Uma gravação nos Cotswolds ainda estaria por vir à luz. Enquanto isso, o grupo continua percorrendo pequenas salas pela Europa, longe dos estádios, longe do espetáculo. Ali, em palcos reduzidos, o que impera não é a pirotecnia, mas a voz, o relato, a conexão. Tudo ao contrário do rugido do Led Zeppelin. Hoje, Plant canta de um lugar mais sereno, mais consciente, menos Deus, mais homem. Um líder que prefere o sussurro à ovação. Um artista que escolheu não ser prisioneiro do próprio passado. Essa não é a primeira vez que Plant dá esse giro em direção ao essencial. Já havia feito isso com o retorno do Band of Joy em 2010, profundamente enraizado na tradição celta, com suas incursões por sons globais junto ao Strange Sensation, em álbuns como Dreamland, 2002, ou Mighty Rearranger, 2005, e com colaborações carregadas de mensagem social e cultural. Plant descreveu essas experiências como uma forma de homenagear a música que o formou, o blues, o folk, as músicas do mundo e as histórias pessoais. Mas, acima de tudo, como uma maneira de fazê-lo à sua maneira, sem a pressão de estar à altura do mito Zeppelin. Ele não canta por nostalgia, canta porque ainda tem algo a dizer. Cada nota que interpreta, cada letra que escreve, é uma afirmação de independência. Durante a turnê de Raising Sand, o aclamado projeto ao lado da cantora Alison Krauss, a Rolling Stone destacou a transformação. Plant se sente tão à vontade harmonizando uma balada dos Apalaches quanto se sentia gritando em estádios. É uma outra faceta, desconhecida para muitos que só o viram sob refletores. Um lado mais íntimo, mais livre. Robert não tem medo de ir onde a canção o levar, disse Krauss em entrevista à NPR em 2021. Para Plant, a curiosidade artística vale mais do que qualquer gesto comercial. Seu espírito aventureiro não só permanece vivo, como se fortaleceu com o tempo. Mas, por mais longe que caminhe, a sombra do Led Zeppelin sempre espera na próxima esquina. Para Plant, pensar em uma reunião completa da banda hoje é como entrar em uma jukebox do passado. Recusou sistematicamente propostas milionárias, inclusive uma oferta de $200 milhões por uma turnê. E após o tributo a Ahmet Ertegun em 2007, quando Page sugeriu reviver a banda em 2014, Plant cortou a ideia pela raiz. As chances são zero, disse com firmeza. No máximo, aceitaria uma colaboração acústica, mas não voltaria ao espetáculo elétrico.
Sua recusa não é arrogância, mas convicção. Não quero me tornar uma sombra do que fomos, já declarou. Não que renegue o legado, simplesmente não quer esvaziá-lo de significado. Se algo o motiva a participar de projetos de arquivo, é apenas quando esses honram todos os membros da banda de forma igual. Em declarações à BBC Radio 6, revelou que recentemente revisou com Page fitas antigas de 1/4 de polegada. Entre elas, descobriram gravações inéditas, até mesmo algumas com John Paul Jones nos vocais. Plant, em tom de brincadeira, disse que Jones precisaria de 2 carros e uma estufa para resistir à publicação. Mas por trás da piada havia respeito e uma exigência que se conte a história completa, não uma versão maquiada. Uma história para todos, não só para um. Essa postura colide com a forma como Page administra o legado do Zeppelin. As remasterizações, documentários e lançamentos seletos, como o aguardado Becoming Led Zeppelin, são marcados pelo perfeccionismo de Page. Plant participou da edição de 2025, mas foi cauteloso. Sabe que qualquer narrativa retrospectiva corre o risco de se tornar uma vitrine de Page como único gênio, minimizando o aporte coletivo. Plant insiste. O respeito pela grandeza musical do Zeppelin não deve obscurecer a verdade humana que a tornou possível. A história do Zeppelin não pode ser reduzida a um único nome. Não pode ser um monumento ao herói da guitarra, enquanto se apagam a voz, a emoção e a visão dos outros. Segundo ele, honrar o Zeppelin é honrar a todos. Por isso, Plant se mostra cético diante de qualquer tentativa de reviver a banda como se fosse uma peça de museu. A integridade, afirma, deve estar acima da nostalgia. Só assim é possível preservar o fogo real, e não apenas suas cinzas. Plant não é o único que se afastou da máquina de reviver glórias. Muitos já observaram como outras lendas do rock lidaram com a passagem do tempo. Os Rolling Stones, por exemplo, foram criticados por transformar suas turnês em espetáculos vazios de alma, onde os sucessos tocavam, mas o espírito criativo parecia ausente. Os fãs vêm pelos hits, mas a alma raramente está presente, escreveu o crítico David Fricke. Essa frase sintetiza o temor de Plant. Não ser apenas um holograma do passado. Ao contrário de muitos de seus colegas, Plant não busca reciclar velhos hinos. Ele prefere proteger seu significado. Prefere seguir em frente. E isso, nos dias de hoje, é quase revolucionário. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não saia sem deixar sua marca. Deixe um like, compartilhe nos comentários o que te fez pensar ou sentir e se inscreva no canal para não perder nossas próximas viagens ao coração da história do rock. Cada clique seu ajuda a manter viva a chama desses relatos que merecem ser contados com alma e detalhes. E antes de sair, dá uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Acredite, você não vai querer perder. É mais uma peça fundamental de um legado que ainda pulsa forte.